versículo 7, parte B, e o versículo 8. Então diz aí: exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ontem eu estava conversando com a Anitta e com o Paulo, né? Falando a respeito de exercício, né? Que é importante, né? Nós estarmos nos exercitando, que é bom, que é saudável, né? Tal, né? E de fato, né? A gente sabe que quem se exercita, faz uma caminhada, assim, né? A pessoa se sente bem, não é? A pessoa fica assim, mais disposta, a pessoa fica mais assim, tranquila para dormir. É muito bom o exercício. O exercício físico faz bem para uma pessoa, né? Quem se envolve fazendo um pouco de exercício, mesmo que seja só uma caminhada, se ela fizer, isso vai ser bom para a vida dela. Agora, Paulo, ele fala aqui para Timóteo, ele diz assim: Timóteo, exercita-te na piedade. E agora, o exercício físico para pouco aproveita. Ele diz, é pouco proveitoso por quê? Porque o exercício físico, ele é proveitoso para a nossa vida aqui na Terra, nosso corpo físico, não é? Agora, ele não é proveitoso para a eternidade. Para a eternidade não é. Então não é que Paulo está dizendo, não precisa fazer ou não faça exercícios físicos. Mas ele está dizendo, o exercício físico, ele é bom para a sua vida aqui na Terra. Agora, existe um outro exercício, que é o exercício espiritual, e esse exercício, ele tem promessa, ele tem a bênção de Deus, tanto para a vida aqui na Terra, como para o futuro. Então, por isso ele diz, exercita-te na piedade. Faça exercícios espirituais. Seja uma pessoa que se dispõe a estar se exercitando nas coisas de Deus, né? Porque a piedade significa alguém dedicado, né? Alguém que se dedica a Deus, alguém que se consagra a Deus, alguém que se envolve com as coisas de Deus. Isso que significa a piedade, que é o contrário da impiedade, né? Piedade, as atividades, as atitudes, as ações dos ímpios. O ímpio, ele faz tudo que ele puder fazer de errado, de mal, ele faz, porque ele é ímpio, ele é contrário a Deus. Ele se volta contra as coisas boas, as coisas justas, as coisas retas, as coisas eternas, as coisas de Deus. Ele é contrário a isso. Por isso, então, ele é chamado de ímpio. Agora, a pessoa que é pia, que é uma pessoa piedosa, é uma pessoa que é dedicada a Deus. Então, na verdade, assim, se você escolheu andar com Deus, se você escolheu servir a Deus, você precisa, então, agora, além de deixar as coisas erradas, as impiedades, as maldades, as coisas erradas, você precisa substituí-las pelas coisas boas. Não adianta você simplesmente falar, eu vou deixar de pecar, eu vou deixar de fazer as coisas erradas, as coisas que não agradam a Deus, mas não fazer nada de bom. Você tem que colocar no lugar dessas coisas as coisas boas. Por quê? Porque se você não tiver uma vida prática, a vida cristã perde sentido. A vida cristã não tem valor, não tem graça. Ela fica pesada, ela fica chata. Por quê? Você resume a vida cristã não achar que a vida é igreja. Eu vou à igreja e tá bom. Resumiu a vida cristã como se fosse isso. Isso é só simplesmente o quê? Uma parte da nossa vida cristã. Vir à igreja ou estar aqui. Mas não é tudo. Então você precisa estar se exercitando, praticando, fazendo o quê? As coisas espirituais. Agora me fala, quando você diz assim, olha, fulano de tal pessoa é dedicada a Deus. Você fala que ela é dedicada a Deus por quê? Porque você vê na vida dela algumas práticas que são espirituais, que são importantes na vida daquela pessoa. Quando a gente vê uma pessoa que ora, uma pessoa que intercede pelas pessoas, que está orando, que se preocupa com as outras pessoas, que ora pelas pessoas, você diz, é uma pessoa que dedica a vida dela a estar orando a Deus, orando, intercedendo pelas pessoas. A oração é só isso? Não é só pedir, é adorar, é louvar, é agradecer a Deus, com mais coisas. Agora, é só orar? Não é só orar.
também se alimentar da palavra de Deus, é conhecer a palavra de Deus. Só conhecer é compartilhar a palavra. Não resolve só você conhecer, e você não passar para frente aquilo que você tem aprendido de Deus. Então você tem que compartilhar essa palavra. Quando você vê alguém que compartilha a palavra de Deus, você diz, essa pessoa é uma pessoa que se dedica às coisas de Deus. Não é? Uma pessoa que se envolve com a igreja, que se envolve com as necessidades da igreja, com os trabalhos da igreja, é uma pessoa que está dedicando uma parte do seu tempo, da sua vida, para os trabalhos de Deus, para a obra de Deus aqui na terra, porque ela sabe, a igreja não é coisa do homem, é coisa de Deus. Foi Jesus quem instituiu, foi Jesus quem teve a ideia da igreja e ele estabeleceu aqui na terra. Cada uma com o seu jeito de fazer, de trabalhar, mas todas estão aí progredindo, trabalhando com o agir de Deus, com o poder de Deus. Por isso nós nos envolvemos com essas coisas. Só isso? Não. Nós vamos ter a nossa prática de vida lá fora, no nosso dia a dia. Né? É o trabalhar, o servir a Deus lá na sua fábrica, trabalhando, sendo um bom trabalhador, na sua família, sendo um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa. Todas essas práticas são exercícios espirituais. Pensar nas coisas eternas, como Paulo diz aos Colossenses, pensar nas coisas de Deus, pensar nas coisas do alto, pensar em coisas de Deus, são exercícios espirituais que nós precisamos fazer. E então, por isso Paulo diz a Timóteo, exercita-te na piedade. Agora, vamos pensar no exercício físico. É fácil exercitar? Para quem está acostumado, fácil, né? Não. Mas para quem não está, só de pensar já cansa. Tem gente que quando vê alguém fazendo exercício, já cansei. Já cansei só de imaginar. Não é fácil, né? É difícil você começar, você se dispor. Não é fácil você manter um ritmo. Eu conheço pessoal que entra para academia e tal, né? Aí começa a academia naquele pique, né? Daí a pouco começa a deixar vai um dia, depois falta outro, e assim vai indo. Aí vai relaxando, né? Ou aquele pessoal que compra aquelas bicicletas para pôr em casa, né? Ou a esteirinha, né? Aí começa no pique, nos primeiros dias. Passou um tempo, virou cabideiro. Não é assim? Todo mundo fala isso. Que a bicicleta e a esteira em casa vira cabideiro. Aí começa a colocar as coisas em cima dela, pendurar as coisas em cima dela. Por quê? Na verdade, quando nós começamos as coisas, nós estamos envolvidos e estamos assim dispostos, né? Cheios de ânimo. Mas o manter-se ali, ter aquela disciplina constante, não é fácil. Não é fácil. Por isso Paulo, ele fala aos Coríntios, ele diz assim, olha, todo aquele que é atleta, que se envolve em jogos, ele em tudo se domina. E eles fazem que exercícios. Vai ver esse pessoal das Olimpíadas de Inverno aí que está acontecendo esses dias. Como eles não trabalharam e se exercitaram todos os dias, horas e horas e horas, porque eles tinham algo em mente. Eu quero conseguir a medalha lá na Olimpíada. Eu quero conseguir. Então eles se esforçavam, né? E foram lá. Estão lá. Aí quando não consegue, chora. Para dificuldade. Por quê? Se esforçaram muito. Mas eles estiveram na prática, eles estiveram ali envolvidos nisso, eles estiveram na sua constância, no seu esforço. Então nós precisamos entender que a vida cristã, ela também é assim, que a piedade também é assim. Que as coisas de Deus, você precisa se empenhar, se esforçar, colocar esforço, colocar disciplina, colocar constância, não ficar de vez em quando, de vez em quando, de vez em quando. Nós somos assim. Nós começamos e paramos, mas nós não podemos. Isso não é o ideal. Isso não vai ser bênção, não vai ser saudável para nós. Então, por isso, aqui, essa recomendação que fica aqui de Paulo, dizendo exercício físico, ele é pouco proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Por isso, exercita-te na piedade. Faça exercícios espirituais. Verifique a sua vida, se você tem se exercitado, quais os exercícios que você não tem praticado, os exercícios espirituais que você não tem praticado e você precisa praticar. Busque praticar esses exercícios, busque a Deus pedindo graça de Deus para você voltar a praticar esses exercícios porque eles são saudáveis, né? E esteja ali na constância, vigilante. Deixa eu ser constante, não posso começar e parar. Eu preciso ser constante para que realmente isso seja bênção para a minha vida. Eu preciso
ter um alvo. Eu quero chegar lá e ganhar a minha coroa. Eu quero chegar no final. Eu quero ser vencedor. Eu não quero ser uma pessoa sem alvo na vida. Eu quero ser um vencedor. Um vencedor das coisas de Deus. Um vencedor espiritual, mas um vencedor. E nós sejamos assim. Então nós aqui estamos hoje praticando esse exercício de estarmos juntos, ouvindo hoje a palavra de Deus, louvando a Deus em comunhão com os nossos irmãos. Isso é um exercício é um exercício. Seja constante nisso. Agora faça outros exercícios espirituais na sua vida e seja constante nos seus exercícios, para que realmente a sua vida possa progredir, prosperar e ser bênção neste mundo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos então louvar a Deus, praticar o louvor.